Oi, pessoal. A gente entra agora em gravitação universal para estudar força gravitacional, né? E para estudar força gravitacional, a gente tem que ter alguns conceitos, né? Primeira coisa, a gente vai falar do movimento da Terra em torno do Sol. Então, é importante a gente lembrar que a Terra gira em torno do Sol, né? O lado que está para o Sol é dia, o lado que está para trás é noite. Lembrando que a Terra gira, o período dela de rotação dessa volta é 24 horas, e aí quando ela dá essa volta em 24 horas é a nossa duração do dia, ok? O que eu quero que vocês percebam é que a quantidade de sombra que tem nessa Terra vai mudando, tá? Então quando a gente vê aqui, a gente vê que o pedaço que está na sombra é menor do que o pedaço que está no Sol. Então são onde a gente tem os equinócios, né? E a gente tem também os solstícios. Olha lá, aqui é o solstício de verão, tá em inglês, isso aqui é para o hemisfério norte. Significa que neste ponto aqui é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Aqui é o solstício de inverno, tá? Para o hemisfério norte, e para a gente é o de verão, é o contrário. Por isso que o Papai Noel, naquele super calor do Natal, todo mundo aqui de vestidinho e ele com aquele monte de roupa, um monte de pelo, né? É porque é inverno no hemisfério norte, onde ele foi criado. Gente, é importante falar o quê? Aqui eu quero que vocês percebam que a Terra é inclinada e nesse ponto o hemisfério sul recebe mais luz. Aqui no equinócio, equi de igual, é os pontos onde eles recebem os dois a mesma quantidade de luz, tá? Então aqui é onde o eixo da Terra não vai fazer diferença, né? Então a gente vai receber dos dois lados, hemisfério norte e sul, a mesma quantidade. Aqui, ó, é muito mais para o sul do que para o norte. Quando a gente está aqui, os dois recebem igual. Quando a gente está aqui, vocês vão ver que o hemisfério norte recebe muito mais sol do que o hemisfério sul, ó. E é por isso que a gente diz que nessas pontas a gente vai ter os solstícios, que é o verão e o inverno. E aqui nessas pontas aqui, ó, que são onde a Terra está de lado, né, para o Sol, a gente vai ter, o eixo está de lado para o Sol, a gente vai ter os equinócios, né? Entre o verão e o inverno, a gente tem a primavera. Primavera no equinócio de outono, né? Pro equinócio de outono para o hemisfério norte e primavera para o hemisfério sul. Por isso que eu falei primavera. E aqui é o outono, que é o nosso outono, que para eles é primavera, ok? Então, esse aqui é o movimento da Terra em torno do Sol. Então, quando alguém perguntar para vocês, por que existe inverno e verão? Não é pela distância da Terra ao Sol, é pela posição. Ó, o verão é quando ela vira aqui, ó, o hemisfério sul para o Sol. E o inverno é quando ela vira o hemisfério norte para o Sol. Olha aqui, ó, vem para cá, vocês vão ver, ó, muito mais hemisfério norte do que sul. Então, aqui a gente vai receber menos luz, ok? Então, isso se dá pela inclinação do eixo da Terra. Por causa da inclinação do eixo da Terra, os raios solares só chegam direto na gente nesse ponto. Aí vai diminuindo, diminuindo, até a hora que chega direto no hemisfério norte. Isso é muito importante, é questão de vestibular, tá? E é uma coisa que vocês estudaram no primário. Então, vamos entender um pouquinho do histórico desses movimentos, né? No início da ciência, os cientistas achavam que a Terra estava parada e tudo girava em torno dela. É o que mais fazia sentido, porque no referencial de quem está na Terra, as estrelas se mexem, a Lua se mexe, o Sol se mexe. Então é tudo que está mexendo e eu estou parado. Quando foi no século II, o Ptolomeu descreveu o modelo geocêntrico, tá? Então ele descreveu o modelo geocêntrico explicando a única coisa que as pessoas não conseguiam explicar quando dizia a Terra está parada e está todo mundo se mexendo, que é o movimento retrógrado dos planetas. Retrógrado a gente já viu, é o que vai para trás. É porque alguns planetas e algumas estrelas, né, parecia estrela, mas a gente já sabe que é planeta, eles tinham movimentos em que eles estavam indo para frente e de repente eles voltavam. Depois eles iam para frente de novo no céu. E aí o pessoal falava, gente,
que movimento retrógrado? Como assim, né? Se tá tudo girando, por que que de repente ele breca, vai para trás, depois vai para frente? Então, esses movimentos foram explicados pelos epiciclos do Ptolomeu. Então, aqui ele mostra o quê? Que a Terra é esse verdinho, tá? A Terra tá parada. E os outros planetas, além deles girarem em torno da Terra, eles giravam numa órbita em torno da órbita da Terra. Então, isso aqui é só um ponto, tá? É um planeta que gira em torno, né, de um ponto que gira em volta da Terra. Então, é meio que ele faz uma espiral aqui na Terra, tá? E esse movimento espiral explicava o movimento retrógrado dos planetas, porque o movimento retrógrado dos planetas só poderia ser dado por composição de movimentos. Tinha que ter mais de um movimento aí, porque o movimento simples não daria um movimento retrógrado para os planetas. Aí veio Copérnico e desenhou o movimento heliocêntrico. Com o movimento heliocêntrico, ó, ele explicou, olha lá, que os planetas de fora têm realmente um movimento retrógrado, mas é porque a gente ultrapassa eles. Ó, a Terra está atrás de Marte, aí depois a Terra passa Marte, aí depois, quando a Terra já está descendo, ela desce, ó, e Marte passa a Terra. Então, o movimento vai ser dado por conta dessas posições das órbitas. Copérnico desenhou, mas o erro dele foi dizer que o modelo heliocêntrico tinha órbitas circulares. O Galileu Galilei, ele inventou a luneta e começou a fazer observações. Ele foi o primeiro que observou com aparelhos. Então, ele começou a observar e ele defendeu as ideias de Copérnico. Ele leu as de Ptolomeu, leu as de Copérnico e falou, cara, o Copérnico está certo. Isso é heliocêntrico. Aí, o Copérnico, ele morreu, tá? Na fogueira, por ter dito que o modelo é heliocêntrico. E o Galileu Galilei defendeu Copérnico e foi para a fogueira. Só que o Galileu, ele era amiguinho, né, da galera da Inquisição, da galera da igreja. E aí o pessoal gostava dele. E aí puseram ele lá na Inquisição. Falou, e aí, Galileu, como assim, né, você tá contra a igreja? Porque na cabeça do clero, se você acredita numa coisa que a igreja tá dizendo que não é, porque a igreja dizia que a Terra estava no centro do universo. Por que ela dizia isso, a gente não sabe, mas ela afirmava isso, tá? E quando ela afirmava isso, ela afirmava que a Terra estava no centro do universo, e aí quando você coloca uma pessoa que diz, olha, não está no centro do universo, as pessoas vão dizer, uai, a igreja está errada? Mas se a igreja errou nisso, ela pode errar em todas as outras coisas. Então, o problema da igreja não era assumir que ela errou no modelo planetário. O problema da igreja era dar a chance para alguém acreditar que ela errou em alguma coisa, porque se ela errou em uma coisa, ela pode errar em várias. E aí as pessoas não podiam pôr em xeque o que a igreja dizia. Então, para as pessoas não duvidarem da igreja, elas não deixavam nada passar. Então, Galileu foi lá, defendeu as ideias do Copérnico, foi para a Inquisição, e aí, na hora, eles pediram para o Galileu anular tudo que ele disse. Aí, o Galileu escreveu uma carta, né? Ele leu uma carta lá na hora. É tipo um tribunal, tá, gente? Era tipo um tribunal. Aí ele foi lá para a Santa Inquisição, no Tribunal da Santa Inquisição, e leu essa carta. E nessa carta ele disse que ele não ia mais falar e que ele estava errado em defender as ideias do Copérnico. Aí o pessoal deu a sentença dele, né? Falou, olha, Galileu, então, agora você vai ficar vivo, porque você se redimiu, disse que você estava errado, que você realmente não vai mais falar nisso, mas você vai ficar em prisão domiciliar. Galileu Galilei viveu o resto da vida em prisão domiciliar, né? Já existia isso naquela época. Ele não podia sair, não podia fazer nada, porque ele estava preso na casa dele, mas ele recebeu a sentença e logo em seguida ele disse, porque na verdade ele estava sendo acusado de dizer que a Terra se movia. Então, quando ele leu tudo e disse que a Terra não se movia, no final, quando deu a sentença dele que ele ia ficar preso em casa, ele disse, no entanto, ela se move. E é uma frase que todo mundo fica assim, tipo, ele diz mas ele disse de novo, entendeu? E aí o pessoal ficou meio assim, algumas pessoas até escutaram, tal, mas ele ficou preso na casa dele, morreu de velhice mesmo, escreveu várias coisas e fez várias hipóteses. Aí depois do Galileu Galilei, veio o Tycho Brahe. O Tycho Brahe fez umas observações muito precisas. Ele olhava muito para o céu. Então ele desenhou
os modelos, assim, muito, muito próximos do que são na realidade. E aí, ele tinha um estagiário, que era o Kepler, né? O Johannes Kepler, e o Kepler, ele usou as anotações do Brahe e fez matematicamente todos os movimentos das leis de Kepler. E as leis chamam leis de Kepler, mas ele usou tudo que foi observado e anotado pelo Tycho Brahe, tá? Então, hoje em dia, tem gente que chama já 3 leis de Kepler-Brahe, porque todo mundo sabe que Kepler, ele era míope, ele mal enxergava as pessoas, quanto mais as estrelas, né? Mas ele que matematizou as 3 leis de Kepler, e são as leis que regem os movimentos planetários, certo? Então, vamos lá. Primeira lei de Kepler. É chamado de lei das órbitas, tá? Aqui, órbitas elípticas com o Sol em um dos focos, tá? Então, significa o quê? Quando a gente tem uma circunferência, a gente tem o centro da circunferência, certo? Beleza. Mas quando a gente tem uma elipse, a gente tem como se fosse um centro para cada curvatura, como se fosse nessa imagem aqui, ó. Tem um centro de cá e outro centro de cá, certo? Então, esse planeta, ele vai girar, né? E ele vai ter 2 focos nessa elipse. O círculo é como se esses 2 focos se juntassem, porque metade dela é igual a outra metade, seria simétrico. Aqui é como se eu tivesse um raio para essa curvatura e um raio para essa curvatura. Os 2 são iguais, mas eles são distantes um do outro. Então, esse seria o centro desses raios. A grosso modo, vocês vão estudar elipse em matemática, tá? E aí vocês vão entender o que são os focos da elipse. Mas aqui, para ficar mais fácil para vocês, por enquanto, é importante saber que o Sol está sempre em um dos focos. E a elipse é oval, né? É esse formato aqui. Aqui, ó, parece muito com isso aqui. Esse aqui é um desenho que, se você olhar assim rápido, você acha que é um círculo. Mas ele não é um círculo, ele é uma elipse, tá? E o foco é deslocado, não é no centro, tá? Aqui tá até deslocado demais, mas tudo bem. Opa! Segunda lei de Kepler. Segunda lei de Kepler, chamada de lei das áreas. Áreas iguais em tempos iguais. Então, significa que é esse desenho aqui, ó. Que esse planeta, ele vai andando, áreas iguais em tempos iguais. Quando eu estou muito longe aqui, ó, quando o raio é muito grande, a distância que eu estou do Sol, o que acontece? Eu tenho uma área menor. Quando eu estou pertinho, eu tenho uma área maior. Então, vejam que o roxo aumenta quando eu estou pertinho e diminui quando eu estou longe. Significa que essa área aqui, ó, ela parece menor, mas ela só é mais comprida. Essa daqui, por ser mais curtinha, ela tem que ser mais gordinha, né? Pensem numa pizza que foi mal cortada. Para todo mundo comer a mesma quantidade de pizza, esse cara vai comer uma fininha, enquanto esse cara come uma mais gordinha. Mas é porque esse é uma compridona e esse é uma curtinha. Tudo bem? Então, quanto mais curtinha, mais gordinha tem que ser a área. Quanto mais comprida, mais fininha vai ser a área para ter a mesma quantidade. E aqui é assim, áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, quanto mais longe a Terra, né, o planeta está do Sol, para todos os planetas, tá? Não só para a Terra. Quanto mais longe ele está do Sol, mais devagar ele anda, porque ele vai ter que andar só esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho varre uma área igual a esse pedação aqui. Então, quando ele está longe, ele tem uma velocidade menor. E quando ele está perto do Sol, ele tem uma velocidade maior, tá? Para lembrar disso, tem uma historinha que uma aluna minha me contou. Ela dizia que quando o planeta está perto do Sol, ele vai rapidinho para não queimar. Entendeu? Então, rapidinho perto e devagar longe. Ok? Para descansar. Então, vocês podem pensar nisso. Não é verdade, tá? Eu estou fazendo uma brincadeira. Mas é importante vocês lembrarem onde que ele é rápido e onde que ele é devagar. Para a segunda lei de Kepler. Outra coisa é que a área sobre o tempo é sempre uma constante. Então, se eu pegar essa área e dividir pelo tempo que ele demorou aqui, é igual a cada uma dessas áreazinhas que ele está desenhado aqui. Se você pegar cada uma dessas áreas e dividir pelo tempo, o valor é sempre igual. Isso a gente chama de velocidade areolar, tá? A velocidade areolar é essa constante que é dada dividindo a área pelo tempo. A gente quase não usa isso, tá?
O importante é saber onde o planeta é rapidinho, onde o planeta é mais devagar. É importante saber que ele anda a áreas iguais em tempos iguais. Outra coisa importante, o nomezinho perto do Sol a gente chama de periélio. Perto do hélio, que é o Sol. Tudo bem? Afélio é afastado do hélio. Afastado do Sol. Então, periélio é perto, afélio é afastado. Então, às vezes, ele vai perguntar da velocidade do periélio e da velocidade do afélio. No periélio, tá perto, é rapidinho. No afélio, é afastado, vai ser mais devagar. Beleza? E aí, a terceira lei de Kepler, né, a última lei de Kepler, que é chamada de lei dos períodos. Essa lei é a única que tem uma conta mais chatinha para fazer, né? As outras contas a gente não costuma fazer, mas é muito importante que vocês aprendam, tá? Ele diz que todos os planetas que fazem parte de um sistema solar têm uma constante igual, parecida, né? Ou seja, se eu pegar o período do planeta ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, eu vou ter sempre o mesmo número. Então, significa que eu preciso pegar o período em anos terrestres, tá? De cada planeta, eleva ao quadrado, divide pelo raio médio da órbita em UA, que eu já vou explicar o que é, você vai ter sempre uma constante. Ó, é quase tudo 1. Tudo bem? Então, isso significa que os planetas são todos da mesmo sistema planetário, da mesmo sistema solar. Ok? Opa! Do mesmo sistema solar. Importante, quanto mais afastado o planeta está do Sol, maior é seu ano. Olha aqui, ó. Netuno é o planeta mais longe do Sol, o seu ano é maior, porque ele também tem um raio maior, tá? Urano tem um ano que equivale a 84 anos nossos, tá? Netuno, por exemplo, tem um ano em Netuno, são 164 anos nossos, 0,8, tá? Então a gente nunca vai viver para ver Netuno dar uma volta inteira, uma órbita inteira, na órbita dele. Saturno são 29 anos. É por isso que tem gente que fala, é meio místico, né? Os seus 29 anos, é a primeira volta de Saturno. E tem até umas musiquinhas que falam da primeira volta de Saturno. Júpiter são 11 anos, então todos vocês já viveram para ver Júpiter dar uma volta, mas ainda não viveram para ver ele dar 2 voltas, né? Eu já vivi para ver Júpiter dar mais de 3 voltas, então tá tudo bem. E aí a gente vai vendo assim o tempo em anos terrestres, tá? Sempre pega o período, eleva ao quadrado, divide pelo raio ao cubo. Isso pode acontecer para a gente também comparar. Por exemplo, eu posso pegar o período ao quadrado da Terra, o raio ao cubo da Terra e comparar com outro planeta. Se eu sei o período, eu acho o raio. Se eu sei o raio, eu acho o período. Então aqui eu posso comparar de 2 planetas, planeta 1 e planeta 2. E dá para você fazer essa comparação e também achar o valor que falta, né? Com 3 valores a gente acha o quarto. Prometi para vocês explicar o que é o A. O A é unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, tá? Então eles pegaram essa distância, em vez de ficar falando em quilômetros num lugar que é muito grande, eles pegaram, da Terra ao Sol é 1 UA. E aí eles foram medindo quanto que é o resto. Então, por exemplo, Netuno tem 30 UAs, são 30 vezes a distância da Terra ao Sol. Essa é a distância de Netuno ao Sol. Então, Netuno é 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Urano, 19 vezes. Saturno, 9,5, né? Júpiter, 5,2. Então, é a distância que vocês estão entre o Sol e a Terra para ser uma unidade astronômica. E essa daqui é em função dessa distância. Por isso que a Terra é 1 e o período em ano terrestre é 1, porque a gente tem um ano terrestre em anos terrestres. E aí vai dar 1 para a Terra mesmo. Então a gente usa a Terra como parâmetro porque é mais fácil da gente calcular. Calculando os valores de Marte também dá 1, tá? Se a gente aproximar, quase todos vão dar 1 mesmo, beleza? Ótimo. E aqui eu tenho uma imagem, tá? Para ensinar, para falar para vocês, que seria uma imagem muito próxima do sistema solar atual. Pessoal, muita gente me pergunta quando olha para essa imagem, por que aqui as órbitas são circulares e o Kepler falou que as órbitas são elípticas? As órbitas são elípticas, mas não é uma elipse tão próximo de um círculo
que não parece uma elipse, apesar de ser. Matematicamente, é importante a gente saber que é uma elipse, porque a gente tem um lado que está mais perto do Sol, um lado que está mais devagar, e a gente vai saber onde está mais rápido e onde está mais devagar, a nossa velocidade. Mas, onde a gente está mais perto, onde a gente está mais longe, não dá para ser visto, por exemplo, se alguém fosse lá fora olhar para a órbita da Terra, entendeu? Fora do nosso sistema solar. Ninguém enxergaria uma elipse, enxergaria um círculo. É aquele círculo que ele é meio torto, mas você fica na dúvida se ele é um círculo ou se é uma elipse. Então, é assim a nossa órbita, tá? Aqui é o Sol, no centro, ele gira em torno dele mesmo, ele tem um movimento de rotação, tá? O primeiro planeta aqui é Mercúrio, tá em tamanhos aproximados, então tá meio que em escala isso aqui, tá, gente? Não de distância, ok? Mas de tamanhos de planetas, só para vocês terem ideia. Então, esse aqui é o Sol, Mercúrio, Vênus, tá? Aí vem a Terra com a nossa Lua, girando em torno dela. Aqui, Marte, tá? Marte está um pouquinho pequeno, eu acho, mas é Marte. E aqui em volta de Marte tem essa região, a gente chama de cinturão de asteroides. Tem umas pedras aqui que giram, que protege a gente de cometas e protege a gente de meteoros, protege a gente de asteroides também que venham a colidir com os nossos planetas. Então aqui tem uma região bem densa que para passar por aqui você bate em várias pedras, tá? Então é bem complicado passar por aqui. Por isso que a gente não tem cair meteoro toda hora na Terra, tá? Aqui, então, dentro do cinturão de asteroides são os planetas terrestres, que a gente fala que são feitos de sólidos, né? E aqui fora a gente chama de planetas gasosos. O primeiro é Júpiter, tá? Júpiter é o maior planeta que a gente tem. Por isso que eu falei que a Terra tá muito grande perto de Marte, porque Júpiter é bem maior que a Terra, tá, gente? Então, Júpiter vai girar aqui. Então, não tá em escala. Eu retiro o que eu disse. Mas aqui tem o Júpiter. Ele é gasoso, tá? A gente fala que ele tem um olho, porque ele tem um furacão, né, na superfície, que a gente até consegue enxergar com um telescópio. De tão grande que é esse furacão, dá pra ver daqui, tá? Aqui, Saturno com seus anéis em volta, o seu monte de lua. Percebam que Júpiter também tem várias luas, tá? Saturno também tem várias luas e tem os seus anéis. Depois de Saturno, Urano. Percebam que ele é bem mais devagar, tá? E depois de Urano, Netuno, certo? Percebam que Plutão nem vem para cá, ele nem é mais planeta. Então, percebam também que todos os planetas gasosos têm muitas luas. Eles estão muito densos, eles têm muita massa, então eles atraem massa. Então, essas luas ficam girando em volta dele com muita velocidade, porque eles têm muita massa e muita força gravitacional, tá? Que é o que a gente vai ficar por aqui hoje. Beleza?